Eu falo que eu nasci num lar cristão, porque a minha avó materna, ela levou todas as filhas, que é minha mãe e minhas tias, e todos os netos para a igreja, né? Apesar que o meu pai, ele é simpatizante da fé, não é praticante ainda, mas todos os meus primos, tanto para o lado de mãe e de pai, e as tias para o lado de mãe e de pai, são evangélicos. Então eu me sinto privilegiada, assim, porque é, a família, tanto do lado da minha avó, materna e paterna, são todos da igreja. Então eu falo que eu nasci praticamente dentro da igreja também. Ah, que bênção. Então nunca se afastou. Não, nunca tive assim uma passagem mundana, né? Uma vivência nesse sentido, não. E como foi o chamado para o ministério? Eu frequentava a igreja quadrangular, a qual minha avó enviou os netos na época, e eu fazia parte do louvor dessa igreja. Depois os anos se passaram, eu acabei casando com um presbiteriano, Eita. e meu marido, 21 anos na Presbiteriana do Brasil, e eu comecei a assistir o culto nessa igreja, só que eu sentia uma sede maior. Apesar que fazia parte do louvor, mas eu sentia que não era aquela chamada para minha vida. Então comecei a sair da igreja, assim, depois do culto, e ir para o monte. Eu e uma amiga e meu esposo. E E só comecei a uma pergunta, buscar. desculpa cortar, mas o presbiteriano pode subir um monte? Não, comigo pode. Comigo pode. O presbiteriano viu muito milagre e ainda vê Deus fazer assim de forma tremenda. E aí acabava os cultos e eu ia para o monte orar, buscar a face de Deus. E Deus começou a me impactar com isso, a começar a orar mais, a buscar mais. E aí Deus começou a me usar também, me presentear com alguns dons. E para não ferir a cultura da igreja, né, que é uma igreja tradicional, nós resolvemos nos retirar e aí frequentar uma igreja que acreditava mais nos dons, né? Hoje nós temos nosso ministério chamado Comunidade do Amor de Deus na cidade de Lins, que tem sido uma bênção, né? Mas nesse tempo Deus começou a me levantar como uma pregadora itinerante. Deus falava assim: arruma tuas malas, porque você vai para muitos lugares. Mas eu falava como, né? Porque eu não pregava ainda, né? E aí Deus foi me chamando para mais perto, né? Então eu fui descobrindo essa chamada. Mas quando eu era criança, eu brincava de pregar para as árvores, para os passarinhos, e eu fazia isso assim no quintal da casa da minha avó, quando ninguém estava ali, e eu sentia que Deus já ia me usar nessa parte, sabe? E conforme o tempo passou, a palavra de Deus foi enraizando dentro de mim, e nesse tempo que eu comecei a ir no monte, eu ia no monte 5 vezes na semana, praticamente todo dia, e eu fiquei fazendo isso por 3 anos, mais ou menos, seguidos. Até quando chovia, eu parava o carro em frente do monte e cumpria o propósito que eu tinha, aquilo queimava meu coração e eu lia a Bíblia assim cerca de 5 horas por dia. Foi quando o Senhor começou a me usar. E o primeiro dom que Deus me deu, pastor, foi a interpretação de línguas ali dentro do monte. Tava um homem lá orando e Deus falou para mim assim: encosta perto dele. Eu falei: meu Deus, né, que vai ser disso? E eu fui perto dele e ele começou a falar em línguas e Deus começou a me dar a interpretação. E a partir disso eu nunca mais parei na missão que Deus tem me confiado, em nome de Jesus. Você foi pro Renovo, a sua família, alguns talvez era presbiteriano, tinha amigos presbiterianos, que é mais tradicional a igreja, né? Não houve uma certa crítica por essa mudança? Houve bastante crítica, houve bastante preconceito, mas a chamada que queimava dentro de nós era maior. Então eu sabia que eu tinha muito para oferecer da parte de Deus e que não era o local que ia me blindar disso. Então, para não ferir essa cultura, nós resolvemos aí ir para um outro ministério. O marido Mas teve polêmica, sim. teve polêmica, o marido se renovou também? O marido se renovou, o marido acredita nos dons, embora ele é usado na parte da música, né? A mãe dele ensinou piano para ele, teclado. Então ele toca teclado, aprendeu a tocar aí com seus 8 anos de idade e ele é muito usado no louvor, né?
Então, meu esposo, ele é dessa parte da música. Adoração. Apesar que prega também, né, quando precisa estar ministrando até na igreja, mas o chamado forte dele é o louvor. Você tem uma essa voz parte de aí. uma pregadora do pentecostal, do reteté. Glória, sou do manto. E também algo interessante que eu acompanho no seu Instagram, né? E como foi essa chamada para o profético? Vamos dizer, você foi buscando, teve essa chamada ministerial, mas aí foi caminhando para esse lado profético. Como foi isso? Eu falo que a chamada profética, pastor Ariston, ela é uma chamada muito solitária, né? Porque tudo que eu aprendi hoje foi assim, o Espírito Santo de Deus que pegou na minha mão com muita força de vontade. Então, para todos que eu falo assim, né, que quer se aprofundar nisso, não adianta só ter o desejo de ser usado. Você precisa se aprofundar e querer muito aquilo. Tem que ter um nível de interesse muito grande, né? Então, a partir do momento que eu estava ali buscando nesses montes todos os dias, e Deus começou a falar comigo de uma forma mais profunda. Então, Deus, ao invés de Deus me usar e falar alguma coisa que iria acontecer com os outros, Deus falava para mim aquilo que ia acontecer comigo. Então, Deus falou que iria vir um vento muito forte e que se eu passasse essa prova, que ele me usaria muito. E eu, por eu estar ali no monte direto, eu falei assim, estou preparada para o vento. E esse vento realmente veio. Esse vento veio numa madrugada, aonde eu senti um apito muito forte no meu ouvido e o meu rosto ficou com uma paralisia facial por 2 meses e aquilo adormeceu um lado direito da minha face. Então Deus falou, esse é a primeira ponta do vento. Depois aconteceu outros episódios, tive um episódio de uma crise de labirintite muito forte. Eu fiquei 1 semana internada na Unimed. Depois demorei mais ou menos 1 mês e meio para voltar aos movimentos do meu corpo. E nessa condição, o Senhor dentro do hospital falava para mim assim, eu estou virando o espelho para você, né? E Deus queria ver comigo até que ponto eu desistiria. Eu não estou falando isso para as pessoas desistir, né? Essa foi a minha experiência, cada um é provado uma parte, né? Mas a partir disso, o chamado profético começa quando eu começo a mergulhar em águas mais profundas. E quando eu decido sair do raso. Então eu não estava conformada com um nível de espiritualidade muito raso. Eu queria saber qual que foi a experiência que Moisés teve, Abraão, para Deus descer ali no Carvalhais de Manre, e ali, sabe, ter isso daí, eu falava, isso não parou só ali na Bíblia. Deus pode se manifestar na minha vida. E o que Deus me ensinou nesse tempo era adorar Ele sem pedir nada em troca. Então eu ia para esse monte de adoração e a ideia era só adorar Deus, não era pedir nada. Não é pedir dom, pedir nada. Eu nunca pedi. No monte, 3 anos subindo, em 3 anos não era no pedir monte, nada. eu não ia. Eu falava assim, Senhor, me usa. Mas no meu entendimento, como eu sou formada em psicologia, eu achava que Deus ia me usar assim como uma palestrante dentro da igreja, como uma orientação. E Deus falava, não, vou te mergulhar em águas mais profundas. Então ali Deus começou a falar coisas para mim, mostrar coisas de mim mesma. Que eu teria que mudar, que eu teria que caminhar, que eu teria que acertar dentro de mim, né? E Deus falava assim para mim, filha, eu quero que você entenda que níveis de espiritualidade que eu quero te dar, ele tem que estar compatível ao nível emocional também que eu quero. Então, não quero fazer de você uma pessoa que é usada e desequilibrada. Nem o inverso. Equilibrada no racional, no emocional, e desequilibrada no espiritual. Então, Deus começou primeiro a curar minhas feridas, a curar os traumas, a curar as coisas que estavam assim dentro de mim. E aí o Senhor foi me chamando para essa chamada profética.
E a história é longa, assim, mas resumindo, eu comecei a ler muito a Bíblia. Para quem não gostava de ler, eu já passava 7 horas, 5 a 7 horas lendo, porque eu trabalhava só de manhã, trabalho até hoje só de manhã, então eu conseguia fazer isso. E o Senhor falava assim, só me adora, só me adora, só me adora. E de repente, que eu falo que é num de repente, começaram uns flashes na minha cabeça, umas revelações, umas coisas que eu nunca tinha vivido. E eu achei que eu estava ficando louca de verdade, né? Por eu trabalhar com a área também psicológica, eu achava que eu estava ficando esquizofrênica. Porque um dia eu escutei uma voz audível falando assim na sala: observe o tempo. E eu falei para o meu esposo assim: você está escutando? Ele falou: não, não estou escutando nada. E aquilo me deu um medo muito grande, um pavor. E eu também estava num momento assim muito difícil, questão financeira, né, de uma empresa que eu trabalhava, que também não estava pagando a gente. E eu falei: agora eu estou pirando de vez. E isso me atormentou por muito tempo, pastor Arisson, porque eu tive que entender qual era a voz de Deus dentro de mim e qual era a voz emocional e a voz do diabo. Então, me causou uma confusão. Então, e eu perguntava para alguns pastores, para alguns profetas, como é que Deus te mostra as coisas? E ninguém falava nada. O que eu fui perceber lá na frente é que quem estava sendo muito usado por Deus não queria compartilhar a chave profética para isso. E Deus falava assim: tudo que eu vou te forjar não vai vir por mão de homens, né? Mas eu tenho o prazer de ensinar as pessoas hoje os passos para a pessoa ser alinhada, sabe? Mas foi assim, Deus foi me chamando através da oração, da renúncia, de falar: sai da roda do escarnecedor, de dentro e de fora da igreja, né? Então, tinha época que eu tinha um churrasco de família, eu ficava até um certo ponto, depois as conversas já ia para outro cunho, o Espírito Santo falava para mim: se retira, vai embora. E eu comecei a ficar sensível à voz de Deus, porque aí eu comecei a me blindar de tudo que era do mundo. Apesar que eu nunca fui disso, mas eu não me deixava assim me sentar numa roda do escarnecedor, não deixava ter música mundana dentro da minha casa, não deixava filmes ou coisas assim de televisão ou de internet ficar rondando meu pensamento, e eu ocupava meus pensamentos pensando em Deus quase que o dia inteiro. Então foi dessa forma.